Olá, aqui pastor Hudson Paura, pastor da Primeira Igreja Batista em Figueira, município de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Como você está? Então, nossa finalidade hoje aqui, como a gente sempre orienta e gosta e faz questão de lembrar, é para ajudar a você, estudante, aluno da Escola Bíblica Dominical, a ter uma perspectiva das lições às quais nós estamos estudando. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que é o imperativo da santidade, está aqui, da Palavra e Vida, que é a revista que estamos estudando, que tem como tema fé, para esse trimestre, fé e verdade. E é muito bom poder estar aqui e compartilhar com você o texto sagrado. A Bíblia, as Escrituras Sagradas, a sua fonte é inesgotável. O que eu quero dizer com isso? Por vezes, quantas forem que a gente estiver lendo o texto da Bíblia, ele sempre terá a capacidade de nos alimentar espiritualmente e nos orientar espiritualmente também para todas as coisas. E os assuntos que nós temos estudado durante esse trimestre tem sobre a sua autoria, o pastor, deixa eu olhar aqui direitinho, da pouco eu estava vendo o nome dele, eu acho que é pastor Ronaldo Gomes de Santo. Ele que é pastor da igreja no Jardim Aeroporto, Campo de Goitacazes, no norte do nosso estado, ali no estado do Rio de Janeiro, ali para Campos, né, que está aqui para cima do estado. Então, as credenciais dele estão na lição, se você tiver na revista, se você tiver o download da revista aí no grupo da igreja, você consegue ver as referências acadêmicas do pastor Ronaldo. Mas vamos lá. Como eu há pouco falei, hoje nós vamos estudar acerca do imperativo da santidade. E a carta base, ou a epístola base, que nós vamos abordar é a primeira carta, ou a primeira epístola do apóstolo João, no seu capítulo 1, que fala sobre a questão da santidade. Eu não vou ler todos os versículos, porque o texto base é 1 Pedro 1, de 13 a 23, mas vou junto com você lembrar alguns conceitos e lembrar a você algumas regras ou algumas orientações que a Bíblia nos dá acerca de estarmos vivendo uma vida de santidade. É importante que você estude a lição. É importante que você ouça também essas aulas virtuais, porque elas nos dão um norte e nos ajudam a ter uma perspectiva alinhada com o texto, alinhada com o autor e também com a nossa experiência diária cotidiana. Então vamos lá? Vamos para o estudo da lição? Falar de santidade. Há uma frase que eu li há bastante tempo e que eu nunca esqueci. Não na tentativa de justificar qualquer que seja das minhas atitudes, mas ela mostra e revela, ao meu ver, o que deve ser ou como deve ser encarado a questão da santidade. O autor da frase dizia assim: a santidade não é impecabilidade, a santidade é um desejo de agradar ao Senhor. É lógico que a gente não pode ficar só no desejo, nós temos que transformar esse desejo em atitudes, né? E essas atitudes, elas moldarem o nosso caráter e o nosso jeito de ser. O apóstolo Pedro tem boas referências acerca dos assuntos que são temas atuais, né? Os temas que estão sendo estudados, parece que Pedro e os outros autores das cartas cíclicas, que são as cartas cíclicas, as epístolas gerais, são as cartas que no início do cristianismo rodaram e circularam as igrejas. E a epístola de Pedro, ou a carta de Pedro, está incluída nessas cartas, né? Então, aqui o Pedro é um dos apóstolos, né? Ele foi um dos mártires também do cristianismo, ou seja, morreu em virtude do cristianismo, e hoje ele é a nossa referência como alguém que seguiu fielmente as Escrituras, não isento de fazer ou de viver algumas intempéries ou algumas dificuldades da fé, mas demonstrou fidelidade até o fim. O texto diz também aqui, nos seus primeiros versículos, diz assim: portanto, estáis prontos para agir. Continue alerta e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado.
Sejam obedientes a Deus e não deixe que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizer, assim como Deus que o chamou é santo, porque as Escrituras Sagradas dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Ou seja, Deus é o nosso modelo, Cristo é o nosso modelo. O Espírito Santo é o que vai nos inspirar e nos conduzir nessa jornada de vida cristã. Mas aqui percebemos no texto claramente que existe uma chamada. Nós somos chamados a ser santos. Esse santo, como sempre a gente deve lembrar, e sempre bom lembrar, de que santo aqui também está no sentido de estar separado, né, do mundo lá e nós aqui, no sentido do serviço, do testemunho. Outra coisa que eu achei interessante ali recentemente, de que as pessoas, antes de crerem na Bíblia, querem crer em nós primeiro. Nós que somos chamados para a santidade, somos chamados para servir a um Deus Santo, nós precisamos entender que as nossas atitudes estarão reverberando mais profundamente na vida das pessoas do que a própria Bíblia, porque a Bíblia se torna um livro de acesso, ou um livro comum, ou um local de estudo comum, quando as pessoas se tornam, se voltam para o Evangelho e se tornam para Deus. Então ela passa a ser, pelo menos deveria ser, passa a ser algo da nossa leitura diária ou da nossa vida espiritual. Então, na verdade, antes das pessoas chegarem a Jesus, elas precisam ser chegadas a nós primeiro. Então aqui, há uma obrigação explícita do cristão em viver uma vida santa. Nada deve seduzi-lo ao estado anterior da sua salvação. Bom, vamos lá. É certo de que nós estamos inseridos num processo, né, da salvação. Existem todos aqueles estágios que nós sabemos, do arrependimento, da regeneração, da justificação e agora a santificação, e por fim seremos todos glorificados. Amém? Isso quer dizer que esses processos eles estão em ação, ele não para. E nós, com certeza, porque estamos nesse mundo, nós ainda vamos viver as tentações do mundo. Mas como é que a gente vence, melhor falando, essas tentações? Vivendo uma vida santa. Santa quer dizer excluída de errar? Bom seria que fosse assim, mas não. Mas uma vida santa dedicada a Deus. Tanto que o autor ele vai trabalhar outras bases aqui. Por exemplo, a base da santidade. A base da santidade é o próprio caráter santo de Deus, como expresso nos versos que se revelam no cotidiano, bem como em todas as áreas da vida. Está dizendo no verso 15. Eu li para você aqui o verso 1. Pelo contrário, seja santo em tudo o que fizerem, assim como Deus que chamou é santo. Então, gente, é importante que a cada momento a gente resgate esse momento da nossa conversão, o momento do nosso primeiro encontro, o primeiro impacto pelas Escrituras Sagradas. Há várias realidades. Por exemplo, a minha realidade, eu já nasci em um lar cristão, eu tenho praticamente minha vida toda na igreja, mas há um momento que a gente vive que dá esse start, esse clique para a salvação. Por isso o texto está falando do imperativo da santidade. O que deve nos impulsionar? O que a santidade requer da gente? O que esse processo requer? Que a nossa base seja sólida e essa base seja em Deus. Ou seja, a nossa vida realmente precisa ser diferente. Outra coisa também é lembrar que santidade é um preço alto da salvação. Aqui, prata e ouro são valiosos e desejosos, mas corruptíveis e desaparecerão. Ou seja, por mais cobiçados que seja o ouro, a prata, o dinheiro, isso é temporário. Mas os valores que nós temos em relação a uma nova vida, a vida cristã, esses vão transcender essa terra. Paulo aos Gálatas vai dizer de que a nossa das qualidades ou que o Espírito Santo implementa na chegada na nossa vida é algo que a lei não pode falar contra, legislar contra,
Porque ele mesmo vai dizer em Gálatas, espera aqui, ó, 5:22, ele fala assim, mas o Espírito Santo de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Ou seja, as pessoas que pertencem a Cristo já foram crucificadas com Cristo e a sua natureza pecaminosa teve um fim, ou pelo menos deveria ter. Mas por que o Senhor falou assim, teve um fim? Irmãos, nós precisamos partir do pressuposto de que a possibilidade de voltar ao velho homem não existe. Se somos crentes e cristãos genuínos, a nova vida como em Jesus deve redundar em ações e atitudes que condizem com a nossa conduta. Por isso, o autor vai falar aqui, no entanto, o resgate da vida humana não foi a qualquer preço. O vocábulo corruptível tem o sentido de perecível, ou seja, que facilmente desintegra, corrompe e deteriora. Com o nosso próprio corpo físico, o qual vai se definhando até durante a vida terrena. Muitas pessoas ainda não vivem vivem de acordo com as vãs tradições religiosas recebidas de familiares. Então, ele vai falando aqui, né, vai fazendo desenvolvimento aqui desses valores, e ele chega aqui à conclusão de que valores religiosos, tradições, isso não quer dizer santidade. Santidade é uma atitude que a gente, ou um comportamento, ou uma postura que deve ser assumida por nós quando cristãos. Então, esses temas que ele vai fazendo a abordagem aqui e que Pedro traz o embasamento, a gente pode confirmar, como eu já falei, em outros trechos que serão a leitura diária. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 4:1-8, Salmo 93, Levítico 19, de 1 a 18, ainda continua em Levítico 19, 31 a 37, Coríntios, Pedro e Efésios capítulo 5. Então, nós precisamos ter em mente de que a santidade não deve ser algo que deve ter um sentimento em nós de punição. Não podemos fazer aquilo, não posso fazer isso, tenho que ver desse jeito, não posso usar esse tipo de roupa. Não é isso. Santidade deve ser o sentimento, como já falamos, que deve nortear o meu desejo para com Deus. Ou seja, de viver uma vida santa, mas isso ser algo natural e desejável. Olha só, para pensar o que ele colocou aqui, ó. Reflita no fato de que você é chamado para uma vida santa, uma busca contínua para ter vitórias sobre o pecado. Se deu conta? Isso é todos os dias, e um dia após o outro. Desenvolva a consciência de que o padrão de Deus requer que você se baseie no próprio caráter santo dele. Eu gosto sempre de lembrar aquele versículo que está lá em Mateus capítulo 5, verso 48, que é tema da primeira mensagem de Jesus Cristo, no Sermão do Monte, que diz assim, sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Olha, Deus, através da mensagem do monte e da mensagem do primeiro sermão de Jesus, ele nos dá um norte, uma direção, isso que eu ia falar, uma direção a quem nós devemos olhar para que a nossa santidade seja possível, para o próprio Deus. Como o texto de Pedro fala, sede santo porque eu sou santo. A santidade é para ser vivida em meio ao pecado, com uma graça que nos não se mancha no lodo, e a graça vai capacitá-lo para isso, notadamente no expressar o amor com as pessoas. Então, tenha a curiosidade de ler os textos e de se envolver no texto e na lição da revista e ter uma vida realmente separada por Deus. Olha, deixa eu dizer algo para você. Não está aqui na revista, não está aqui exatamente com essas palavras na Bíblia. Mas se não houver um desejo, uma satisfação, uma alegria num relacionamento com Deus, não haverá a possibilidade de sermos santos. Não, pastor, não.
Porque santo, acima de tudo, e antes de mais nada, é ser separado para o serviço de Deus. Quando a Bíblia diz que não pode haver na nossa vida dois senhores. Por quê? Havemos de agradar um e de desagradar ao outro. Então, que a nossa escolha diária seja ser santo, no sentido também de ser separado desse mundo, separado para as boas obras e porque desejamos agradar a Deus. Que Deus te abençoe e que você possa ter a curiosidade. Dá uma lida na revista. Está muito rápida a lição, está muito assim, breves os temas. E como eu digo, sempre gosto de falar, eu não estou aqui para ler a lição para você, mas estou aqui para dar uma pincelada junto com você acerca do estudo que temos que fazer. Que Deus te abençoe, que o Dia dos Pais, hoje, né, Dia dos Pais, você é papai, se for papai, ou vai à casa do seu, ainda não é, mas tem o seu papai vivo, que você possa ir até ele. E lembre do nosso Pai da eternidade, que é o nosso Deus. E também presenteie ele fazendo a vontade dele. Que Deus te abençoe.